Vais perguntar, portanto... Sr. José, antes de mais, obrigado por estares connosco. Nós raramente fazemos isto juntos, porque estamos à distância quando fazemos, não é? Portanto, aproveitar que estamos juntos para fazer alguma coisa com alguém e pensámos em ti para isso. Eu li alguns num artigo em que tu eras entrevistado que tu vias a questão do salto, não é? O salto dos anos 60, no princípio dos anos 70 para a França, não só, mas essencialmente para a França, como um ato de resistência ao fascismo. E acho que era fixe perceber porquê. O que achas disso? Eu acho que naquela época a geração do meu pai, naquelas aldeias, sobretudo no norte de Portugal, não tinham, para protestar contra a ditadura, não tinham outro meio que ir embora. O que se chama, em francês, não sei dizer isso em português, um plébiscite par les pieds contra o regime de Salazar, quer dizer, uma oposição, uma maneira de virar as costas ao regime, porque as pessoas, quer dizer, não havia também tradições de lutas políticas naquelas aldeias, as pessoas estavam muitas vezes numa grande miséria e quando a gente começa a ver que houve ali que 1 milhão de pessoas em 10 anos foram embora, quando se diz que é uma imigração económica, não, toda a imigração é política, claramente. Portanto, as pessoas foram... se há uma coisa que é mesmo política, é a miséria. Quer dizer, e, portanto, as pessoas... Quer dizer, um imigrante vai-te dizer eu fui-me embora porque não conseguia dar de comer aos meus filhos, etc. Mas quando há 1 milhão de pessoas que vão embora, quer dizer, claramente é um ato político. E o salto foi mesmo um ato político contra a ditadura. E tu achas que houve muitas pessoas também, dessas aldeias e outras, que ao invés, nessa altura, até um bocadinho mais cedo, alguns dos anos 50, ao invés de irem para a França, foram para Lisboa? Achas que isso é o grande diferencial é esse? É que quem veio para fora foi uma cena política de resistência? Ou achas que é uma questão de meios e de conectos Eu acho que quando eu já trabalhei lá numa aldeia em Portugal, por exemplo, fiz um filme lá, onde as pessoas foram, nos anos depois da guerra, de 45, naquelas aldeias, muitas pessoas foram para Lisboa, para a CUF, por exemplo, trabalhar para a CUF, porque as pessoas não tinham outra possibilidade. A diferença, eu acho que a diferença é que naquele momento não se falava da França. Depois houve uma imigração portuguesa antes da guerra. Uma imigração portuguesa aqui, mas não tem nada a ver com a imigração dos anos 60, claro. Porque houve, só uma parte, houve imigrantes portugueses que lutaram na guerra pela França, na resistência. Sim, houve alguns que participaram, claro. Mas antes da guerra, o que se passou é que nos anos 33, 34, 35, houve muitos imigrantes que foram expulsos, portugueses. Metade da imigração portuguesa foi expulsa. As pessoas que estavam aqui há pouco tempo foram todas expulsas, praticamente. Bom, e, portanto, a imigração para a França começou outra vez ao fim dos anos 50. Portanto, quando as pessoas iam para Lisboa, naqueles anos 50, para os arredores de Lisboa, para as indústrias de Lisboa, praticamente ninguém vinha para a França. Foi preciso que aquelas aldeias das fronteiras, por exemplo, ali das fronteiras de Trás-os-Montes ou na Beira Baixa, foram essas pessoas que faziam muitas vezes, onde se fazia contrabanda, que abriram as fronteiras, quer dizer, e como e depois, claramente, uma imigração também, é preciso haver que o país como a França ou a Alemanha precisassem de mão de obra, o que não era nos anos 50, não havia essa necessidade. E quando se começou aqui a reconstruir a França, é que foi a partir fim dos anos 50, é que foi preciso mão de obra. E depois há aqui coisas bastante complicadas, que há a guerra da Argélia, e portanto a necessidade que a França não queria mais argelinos, não é? Portanto, foi favorecida, a partir dos anos 60, princípios dos anos 60, foi favorecida a imigração portuguesa. Disse que as pessoas chegavam, 70-80% chegavam clandestinas, e claramente o governo disse, vamos regularizar as pessoas que vão chegar agora, precisamos dessa mão de obra e queremos mão de obra portuguesa. Porquê? Queremos mão de obra portuguesa porque, ao mesmo tempo, há uma mão de obra que vai trabalhar
vai reclamar. E não vai ser reivindicativa também. É essa a ideia, quer dizer. Como é que achas que vem essa ausência de reivindicação? Simplesmente, no Portugal de Salazar, é preciso saber, sabes muito bem que fazer uma greve era um crime, não se podia dizer nada, etc, etc. E as pessoas, quer dizer, as pessoas naquelas... E depois havia a influência da Igreja que era enorme, o regime de Salazar, pronto. Enquanto, por exemplo, havia aqui imigrações como os italianos ou os argelinos, que eram, ou os espanhóis também. Havia muitos espanhóis. Havia bastante espanhóis naquela época, que eram um pouco antes dos portugueses também. A vaga dos anos 60, 50, 60, porque houve aquela vaga antes da guerra, antes da guerra de Espanha, não é? Portanto, uma mais politizada, uma imigração mais politizada. E a imigração portuguesa dava mais jeito aos patrões, claro. Dava mais jeito aos patrões, claro. Há empresas francesas como o Bouygues, que é um grande construtor francês na construção civil. Para eles foi um milagre a imigração portuguesa. Eles ganharam dinheiro com as pessoas, porque as pessoas não quer dizer, também, pouco a pouco, as pessoas, ao princípio, porque as pessoas também estavam nessa? Porque os portugueses, quando chegaram aqui, estavam na ideia de chegar aqui, de ficar aqui 3, 4, 5 anos e regressar a Portugal. Portanto, as pessoas, o que eles queriam era ganhar dinheiro e desaparecer daqui, porque as condições eram péssimas aqui em França. Os bares da lata, os portugueses não é assim tão bem tratados como isso. Agora já se fala dos bons imigrantes, contra os outros que não são os bons imigrantes. Mas naquela época, eu quando nasci em 65 era miúdo, eram mal vistos, e as pessoas até diziam, se mirizáveis vêm para aqui fazer o quê? Não ficava melhor em Portugal, estar em Portugal. Massy, não é? Em Massy, sim. E aquilo era só português ou tinha também espanhóis ou argelinos? Havia duas... Não. Ali em Massy, no bairro da Lata onde estavam duas famílias espanhóis. Até aprendi a falar espanhol quando era miúdo, porque os vizinhos eram espanhóis, pronto. Mas havia um bairro da Lata de argelinos e tunisinos, em português isso. E havia essencialmente portugueses, mas notávamos... havia dois bairros separados. Ou se educavam. Mas é isso, quer dizer, eu lembro-me, mesmo miúdo, o meu pai não queria ficar aqui, claro. O meu pai nem pensar nisso. E até foi embora, teve só 15 anos em França e foi-se embora logo. Desapareceu logo daqui, não queria... Há pessoas que não começaram, quer dizer, fora de se ganhar dinheiro, há pessoas que não suportaram a imigração, há pessoas que não suportam viver fora do meio onde foram... Onde viveram antes, quando eram miúdos, quando eram jovens, e que não suportam de estar fora de casa, pronto, simplesmente. E de ser... Meu pai era um homem que nunca trabalhou para patrão, por exemplo. Era ferreiro, trabalhava para a conta dele e não suportava. O facto de ser... Há pessoas que... Quer dizer, ainda houve uma certa resistência a isso. Não se fala disso porque as pessoas não ficaram aqui, então não estão aqui. Mas quando se vai às aldeias em Portugal, há pessoas que... Eu encontrei lá pessoas, quando andava a fazer filmes, pessoas que tiveram aqui 6 meses, 1 ano, que não aguentaram, foram embora logo. Ou que não conseguiam estar aqui simplesmente. Tenho um primo que dizia, olha, o meu corpo não estava em França, pronto. E porque isso não, quer dizer, não é uma questão só económica das pessoas ganharem dinheiro, é mais complicado que isso, a imigração. Eu conheço algumas pessoas que vieram para cá a salto e que tentavam fugir às instituições. Por uma razão simples, por exemplo, estava a falar das pessoas estarem clandestinamente, não é? Eu conheço famílias e tenho até familiares que, por exemplo, não se tentaram legalizar porque se o fizessem, as crianças, por exemplo, tinham que ir à escola. E eles queriam que as crianças, quando falar crianças de 13 anos, que fossem trabalhar também, não é? Então havia esta questão de eu não vou dar conta que estou aqui, porque senão vão obrigar a pôr as crianças na escola e depois perde a rentabilidade, não é? Houve muito essa cena de... Não, houve essa cena, claro, mas não, as crianças, eu lembro-me que íamos todos à escola. Quer dizer, agora, sobretudo as raparigas, quando tinham, sei, porque já gravei mulheres que falavam que eram adolescentes, por exemplo, tinham 12, 13, 14 anos, e chegavam quando tinham essa idade e não iam à escola, quer dizer, diretamente. E o que é que elas faziam? Ocupavam-se dos irmãos, por exemplo, enquanto os pais iam trabalhar.
E pá, fui para essas pessoas, essas agora são, quer dizer, são mulheres que têm 50, 60, 70 anos, pá, para ela foi terrível, pá. E elas falam disso como uma pressão, uma opressão enorme que elas tiveram dos pais, porque eu até tive pais, confrontei os filhos com os pais e dá uma coisa estranha, não, porque os pais, a gente não sabia nada, éramos ignorantes completamente, só passávamos em ganhar dinheiro, não passávamos na escola, que as crianças precisavam de ir à escola, de saber ler e escrever, etc. E isso, ao princípio, houve exageros, mas, em geral, os pais, os filhos iam à escola, e porque também a escola também quer dizer o abono de família, essas coisas todas, também dava certas regalias, também, que em França foi importante, o abono de família. Sim. Tu, se calhar, não sei que eras pequeno nesta altura ainda, portanto, eventualmente tens este registro mais pelos registros que já fizeste de colegas, de companheiros, de filmes que fizeste, etc. Mas gostava que te pudesses explicar um pouco, ou relatar, claro que sabemos que isto não é uma reação homogénea, há uma reação heterogénea, mas como foi para as comunidades o atravessamento do maio de 68 e depois também de abril de 74? Sobre maio de 68 eu fiz um filme sobre isso. O que é que eu posso dizer? Bom, quando eu era miúdo no bairro da Lata, ou pessoas foram embora, quer dizer, desapareceram, tiveram medo, foram-se embora. O meu pai teve muito medo, eu lembro do meu pai ter muito medo e queria que a gente fosse para Portugal, mas ele ficava cá porque ele continuava a trabalhar. O meu pai queria era trabalhar, ganhar dinheiro e desaparecer daqui. Pronto, era a ideia dele. Não queria ficar aqui, nunca aprendeu a falar francês, nem nada, não estava interessado por isso, pronto. Há malta que foi embora, quer dizer, e depois não havia transportes por cima, portanto era muito complicado. As pessoas iam em condições, queriam desaparecer. E eu estive lá numa aldeia em Portugal em 2007 a fazer um filme, após 40 anos mais 68, onde as pessoas contavam que vinham alguns em caminhonetes onde não tinham condições nenhumas. Eu era miúdo, não me lembro disso tudo, mas as pessoas contaram-me isso. E isso é a primeira reação. Pessoas que têm medo. E o medo era o quê? Era o comunismo? Sabe bem que em Portugal o medo é o comunismo. Bom, é o comunismo, a cruzada do regime era o anticomunismo, pronto. Agora havia outra coisa, que as pessoas tinham mesmo medo, o meu pai, por exemplo, conta, e as pessoas tinham medo de uma guerra civil. Pronto, tinham medo. E as pessoas era um medo tremendo, era que as pessoas tinham medo de ser expulsas. Tinham medo que os comunistas roubassem o que eles não tinham, porque o que é que eles tinham? Uma barraca. Mas que os comunistas viessem ter o fogo ao bidonville, havia ali um medo, é uma coisa que não tinha, quer dizer, não tinha sentido, porque as pessoas em 68, a maior parte das pessoas chegaram a 1 ano ou 2. Há 300 mil portugueses só, em 64 já há 800 mil. Portanto, há pouca, quer dizer, já somos 300 mil. Mas as pessoas estão cá há muito pouco tempo, portanto estão completamente ignorantes, ou falam praticamente o francês. Bom, isso é no bairro da Lata. Mas agora, eu conheço malta que morava aqui em Paris, por exemplo, malta que tinha fugido do serviço militar, e não só, quer dizer, tinha fugido da prisão também, para ir para a prisão. Essa malta foi formidável, mais 68. E também encontrei malta nova, que tinha morado no Bidonville onde eu morei, que para eles tinham, quer dizer, era malta que tinham, como é que eu ia dizer, tinham fugido à guerra, mas não era uma opção política, quer dizer, não queriam, e depois não sabiam o que é que iam fazer lá, e muitas vezes até não eram eles que tomavam a decisão, era a mãe, o pai estava cá, geralmente o pai estava cá, e a mãe dizia assim: tu vais ter com o teu pai porque eu não quero que tu vás para lá morrer para a guerra, eu não andei aqui criado para tu ires morrer para uma guerra que eu não sei que guerra é aquela, porque as pessoas lá nas aldeias, as pessoas, o Estado, o que é o Estado? Mas havia também a posição moral. Sim, também depois há uma posição moral sobre a guerra, claro, mas as pessoas era sobretudo safar-se, não é? E essa malta que se safou, que tinha 20 anos, em mais de 68 ou 18 anos, por exemplo, sentiu que havia alguma coisa que estava a passar e eles não tinham medo, sobretudo. E depois de mais de 68 é que as pessoas compreenderam, porque os salários aumentaram, na agricultura os salários aumentaram de 58%. É enorme, quer dizer, as pessoas compreenderam, apesar de conhecer um casal que trabalha na agricultura, que ao princípio tiveram medo e depois compreenderam, quer dizer, as pessoas tomaram consciência, porque eu acho que
eu acho que o que eu gostei mais nos filmes que eu fiz é aquela ideia que a imigração é uma emancipação. Quer dizer, permite às pessoas descobrir outra coisa, outro meio, porque aquilo é fechado em Portugal. Aquilo é uma como é que se diz, uma petitesse. Tudo é pequeno, o Salazar é um tipo... Tudo paroquial. É tudo, pois, do outro dia, é um fascismo paroquial, exatamente. Do outro dia até escrevi isso. E as pessoas chegam aqui, pá, e já é outra abertura. A mulher, por exemplo, a situação da mulher aqui já é mais aberta, quer dizer, ainda não estamos, bom, ainda é complicado naquele momento, mas, por exemplo, para a minha mãe, para as minhas irmãs foi fundamental, e eu fui criado, quer dizer, eu fui criado pelas minhas irmãs e pela minha mãe, portanto, eu vivi nisso, eu vi-as a tomar consciência da situação que era em Portugal, da como se diz, patriarcado. Eu estava a dizer... paroquial. Não, sim, mas eu patriarcado, sim. Patriarcado, sim. Sim, portanto as pessoas abriam e isso. Bom, claramente para as mulheres foi uma emancipação enorme, a imigração. Porquê? Porque as mulheres em Portugal não tinham salário. E aqui já tinham salário, portanto começaram a... E essa relação, alguns de nós em Portugal já viram aqueles vídeos do Zé Maio Branco, no Bidonville, a cantar. Falaste de algumas franjas que conseguiram saltar pelos 2 lugares, Centro de Paris e Bidonville, mas qual era assim a relação entre esse pessoal que era visto, é um bocado hoje como os imigrantes versus expats, não é? Uns estavam aqui politicamente refugiados, os outros vieram pelo ato político, mas havia relação, o pessoal político ia ao Bidonville, havia esse tipo de... eu não me lembro disso. Okay. Eu não me lembro disso e acho que um pouco que eu falei com essa malta, até conversei com o José Mário Branco à volta disso e com outra malta que, por exemplo, falando de Maio 68, que em Maio 68 participou mesmo no movimento Maio 68, os portugueses que vão aos Bidonvilles são comunistas, portanto é o mesmo problema, quer dizer, as pessoas têm medo deles. Okay. Portanto, não é o mesmo meio social, pá. Sim. É questão de classe também. O problema é esse, é que... Não é questão de classe também. Pois, as pessoas, eles viam aquilo de longe, eu tenho a impressão que eles, claro, havia uma preocupação, não digo que não havia uma preocupação, mas não é o mesmo meio social, portanto as pessoas não haviam uma ligação muito estreita e não houve, imagino que aqui e ali houve coisas que foram feitas, não é? Por militantes portugueses, mas eu vi, por exemplo, em Massy, não havia, nos anos que eu lá vivi, havia militantes franceses que vinham, quer dizer, solidários com os portugueses, fazer alfabetização, etc. Havia coisas que se passavam, mas não eram portugueses. Não eram portugueses porque a malta então eu posso compreender, quer dizer, as pessoas saíam, aquela malta saía de Portugal, era malta nova, queriam viver, Paris era uma coisa, agora ir para o Bidonville, chatear-se com aquela malta das aldeias, eu acho que posso compreender também que era difícil para eles, e alguns que tentaram, não foram corridos à pedra, mas... Ok. Não, havia mesmo um medo comunista. Medo do diabo, pronto, é o diabo. As pessoas, eu lembro-me, as pessoas fecharam-se nas barracas quando chegavam malta a distribuir panfletos. Eu lembro-me de uma cena dessas, quando era miúdo. Chegavam a distribuir panfletos, simplesmente as pessoas fechavam-se nas barracas, não queriam falar disso. Porque as pessoas estão num meio que não conhecem bem, portanto têm medo de um pouco de tudo. Depois, pouco a pouco, no Bidonville, até havia um gajo que tinha sido enviado pela mairie para se ocupar do Bidonville e foi correr a pé. Eles foi correr a pé de lá. Esteve lá 2 anos. O gajo era um corrupto e abusava com os portugueses, roubava aos portugueses e os portugueses correram com ele. Portanto, as pessoas, ao momento, reagiram. Não é só... Mas aqui foi preciso uns anitos para as pessoas começarem a tomar consciência do que estava a passar, a falar um pouco francês, a dizer... E também a tomar... É uma coisa muito simples, tomar consciência que se pode falar, simplesmente.
sabendo que pode ser expulso de França porque falaste. Okay? Mas as pessoas já compreendem que podem falar. Por exemplo, lá no Bar da Lata havia uma portuguesa que se chamava, que não morava no Bar da Lata, que morava em Massy, mas isto já mais tarde, e já eu não morava no Bidonville, que se chamava Laureta Fonseca, que ajudou os portugueses. Eu lembro-me bem dela, quer dizer, mas neste momento não morava. Foi mais tarde que eu conhecia a Laureta Fonseca, que eu era miúdo naquela época. A Laureta ajudou os portugueses, porque ela falava francês, já estava aqui há bastantes anos, tinha passado para a Argélia, tinha fugido de Portugal, fugiram mesmo, foram para a Alger, e depois vieram para aqui, pronto. E ela ajudou os portugueses sobre o problema de alojamento, porque a Beiri estava a destruir as barracas, e os portugueses, não queriam alojamentos, claramente, mas não queriam ir para cascas de rolhas, não é? Porque, bom, e ela ajudou os portugueses, ocuparam a Mairie, etc. Então, uma ação que ela fez. Claramente, a polícia, o Ministério do Interior disse assim, pronto, esta gaja vamos expulsá-la. E houve uma reação dos franceses, claro, e ela não foi expulsa. E dos portugueses do Bidonville também. Eu encontrei, por exemplo, um panfleto dos portugueses que resistiram as mesmas, porque mal se compreende o que eles estão a dizer, mas fizeram um panfleto contra a expulsão da Laureta Fonseca. Mas imaginemos, quando chegou o 25 de Abril... Depois há o 25 de Abril. Como já é em Portugal, e como já é, apesar de tudo, 6 anos depois, mais sentido, né? Achas que... Como é que foi a reação? A reação, acho que a malta estava contente que se acabasse com a ditadura. Claramente, acho que a grande maioria das pessoas está muito contentes. Só que lá veio outra vez comunistas. Veio outra vez comunistas, o governo Gonçalves, por exemplo. Já no breco. Depois, as pessoas começaram e depois, as pessoas tiveram medo mesmo. Tiveram mesmo medo. Quer dizer, depois, por exemplo, o meu pai, o meu pai tinha comprado uma casa já. E mais em 74 já tinha comprado a casa em Portugal. E eu, por isso, eu ouvi dizer que se eu queria ocupar a casa de... Imagina, o meu pai veio para aqui para comprar uma casa. Queria ocupar a casa. Falaram disso. Sim. Mas falaram disso lá em Oliveira de Frades, falaram disso, de ocupar a casa. Ficou um pouco lixado com isso, quer dizer. E depois, o meu pai era um não era, o meu pai não estava contra o regime de Salazar, mas era anticomunista. Portanto, aquela coisa muito católica, sabe? Bom. E ele estava sempre a reagir, a dizer que eram os comunistas, que iam estafar Portugal, E depois as pessoas tinham dinheiro no banco e começaram a ter medo. Porque a maior parte das pessoas que tinham dinheiro no banco em Portugal. E todo o dinheiro naquela época era enviado para Portugal. Aqui não havia dinheiro, não ficava aqui nada, era tudo em Portugal. E as pessoas simplesmente tiveram medo, quer dizer, da situação revolucionária que houve em Portugal. Mas acho que a primeira reação foi mesmo de estar contentes de ditadura ir abaixo. Acho que foi importante para eles. Se olharmos assim para a década seguinte, aos anos 80, início, etc., houve na altura, ou que eu li, posso estar errado, corrijo, mas algumas lutas em França antirracistas que envolveram alguns portugueses, juntamente com os argelinos e com... Queres contar um pouco como é que isso surge? Isso surge num momento, no princípio dos anos 80. Na altura foi quando Mitterrand subiu ao poder, não? Mais ou menos. Sim, foi em 81, Mitterrand. Começou um pouco antes. Esse movimento, o que se chama o movimento autónomo de jovens imigrantes, posso dizer assim, ou aqui se diz que vêm da imigração, dos jovens da imigração, das crianças da imigração, bom, etc. Passa-se naquele momento onde há muitos crimes racistas aqui em França, muitos, e as primeiras reações, as primeiras mobilizações nos bairros populares, por exemplo, ali perto de Lyon, aqui na região de Paris, em Nanterre e por todo lado, é contra os crimes racistas e contra, muitas vezes, o alojamento, que depois dos bidonvilles, ou que se chama aqui a Cité de Transit, e eram condições que às vezes eram até não eram piores que o bidonville, mas as pessoas estavam ali, pareciam animais ali, geralmente um pouco fora da vila, em condições péssimas, um alojamento que não valia nada, ao nível da construção. E houve assim, começaram a haver lutas, mas as principais lutas foram à volta dos crimes racistas.
E porquê? Porque há um momento, e é quando eu tenho 20 e tal anos, e a segunda geração tem 20 anos, mais ou menos. A segunda geração dos anos, da imigração dos anos 60, tem 20 anos. O que é que se passa? Os franceses, a França, a opinião pública está convencida que os imigrantes vieram, e até os imigrantes estavam convencidos disso, vinham para ir embora. Só que o que é que se está a tomar consciência? Que essa malta, nós vamos ficar aqui. A gente tomamos a consciência disso. Mas os franceses, essas pessoas, sobretudo os árabes, vão ficar aqui. E, portanto, houve uma reação. Mas tu vês a lista dos crimes racistas que houve em França, é uma coisa incrível. Portanto, há uma reação, há o que se chama... há uma coisa... O paroxismo do... Como é que se diz em português? Paroxismo? Paradoxo. Não, paroxismo. O momento mais alto. O momento mais alto. O momento mais alto, sim. Sim, da luta. Em 83, quando há o que se chama a Marche pour l'égalité, onde o tipo que inicia a Marche pour l'égalité é um gajo que recebeu uma bala ali perto em Vaux-en-Velin, num bairro que era bastante conhecido, se chama Les Manguettes, e portanto inicia uma ação pacífica em toda a França para protestar contra o racismo, e é sobretudo, eu acho que era sobretudo aquela ideia de dizer, estamos cá e vamos cá ficar. E havia um slogan que era "J'y suis, j'y reste". Não vamos ir embora, vamos aqui ficar. Portanto, vamos viver juntos. Portanto, o melhor é a gente começar a dialogar um pouco, e a Marche pour l'égalité foi um momento de diálogo, quer dizer, e depois eu já nesse momento eu tive uma sorte enorme, que eu trabalhava numa associação de solidariedade com os imigrantes, portanto participei nisso, até era o meu trabalho participar nisso, portanto eu tive nos princípios dos anos 80 e depois houve em 84, a gente um ano depois, para prosseguir isso, houve umas poucas de marcha para a igualdade depois aqui em França, mas fizemos uma ação onde portanto, a Marche pour l'égalité é sobretudo jovens de origem árabe. Eu lembro-me, quando começou em Marselha, eu estava lá, não estava lá português nenhum. Okay. Bom, e portanto, a minha preocupação a partir daí foi de dizer, bom, agora estamos a fazer outra ação, mas com todas as comunidades que estão cá, por exemplo, portanto, os magrebinos, os portugueses, os asiáticos, a malta, os africanos, de pretos, etc, etc. Portanto, a gente fez uma iniciativa com a malta toda, quer dizer, uma coisa intercultural, não é? Pronto. E aí é como uma participação da malta portuguesa, que é a primeira vez, estou a falar da segunda geração, porque sim. A primeira geração daquela malta que veio para a fugir do serviço militar ou à repressão política em Portugal, essa malta participou aqui em lutas nas fábricas, etc. Há portugueses que eram delegados sindicais, não é só a imigração portuguesa, não são só pessoas submissas que não dizem nada, que caladas, não, há malta aqui que participou claramente, e essa malta que foge do serviço militar, essa malta muitas vezes são militantes, e há uma participação. Estou a falar da segunda geração aqui, portanto é a primeira vez que aparece a segunda geração portuguesa numa iniciativa, e a partir daí vai-se começar a criar associações. Por exemplo, aqui em Paris é criada uma associação de mulheres portuguesas. Quando eu digo mulheres, é mais malta que tem 20 e tal anos, malta, raparigas que têm 20 e tal anos, começam a participar, a dizer, estamos a reunir entre nós, naquela ideia de que bom, os homens um pouco de lado, para a gente poder também, para não estar sempre a chatear-nos, e a gente queremos promover um certo número de ideias que a gente tem sobre a nossa situação, porque há uma situação também, é que há uma opressão dos pais sobre aquela ideia que esta sociedade francesa é uma sociedade onde as mulheres vão se perder, a ideia que tinha o meu pai, por exemplo, que era uma coisa que para as mulheres que era uma perdição, pronto, era uma sociedade de perdição, e pronto, e acho que aí, a partir daí, e depois a malta começou a participar nas lutas que havia por todo lado, mas esse movimento foi depois recuperado pelo SOS Racismo, aqui em França, porque essa ideia de haver um movimento autónomo na imigração,
não passou bem. E o SOS Racismo foi claramente decidido, havia reuniões com o Mitterrand e tudo, no Élysée. Foi mesmo promovido. Um espaço de cooptação Foi mesmo promovido pelos socialistas, claramente. A gente hoje, a gente daquela época já compreendeu, não é? A gente via quem era, a gente dizia à malta. Achava que era mais recente, por acaso. Achava que era mais recente essa cooptação. Como mais recente? Achava que tinha sido recentemente que isso tinha percebido, não sei. Não, a gente compreendeu logo. Não, a malta, eu estava nessa movimentação, eu compreendi claramente quem eram as pessoas. Eu participei de uma emissão que havia ao sábado à noite com o Michel Polac, que era um tipo aqui muito conhecido, que fazia uma emissão muito polémica. É uma coisa que hoje já não se faz. Naquela época. Televisão ou rádio? Não, televisão. Eu lembro-me de ter participado nessa emissão, onde estava lá o Harlem Désir, que era o presidente da SOS Racismo, primeiro presidente, foi em 85, portanto, logo depois, eles nasceram em 84. Eles nasceram em 84, as primeiras mãozinhas que se viram aí, aquela mão, ne touche pas mon pote, foi em 84, da manifestação, quando a gente chegou a Paris, na iniciativa que a gente promoveu, que chamava Convergence 84 pour l'égalité, com todas eu estava a falar, com toda a malta de todas as origens, não é? E apareceram as primeiras, a gente compreendeu logo de onde é que tinha aquilo. E depois a gente soube muito bem, havia um gajo que se chamava Julien André, que era um deputado do Partido Socialista, e depois soube-se que, depois havia um tipo que se falou há pouco tempo, que era o Jacques Long, que era o antigo Ministro da Cultura, e sabe-se bem que essa malta, bom, agora já está como, as pessoas agora já estão a ver, mas a gente compreendeu perfeitamente, eu claramente tive tipos que vieram ter comigo a dizer, tem bem coisa, e eu disse, não, eu não participo a essa coisa, claramente não participo a isso. E, assim, depois em dia, tu também observas o que se passa em Portugal, principalmente nos últimos 5 anos. Nós sabemos que Portugal é um país racista, sempre foi, e quando tu está pouco conservador e paroquial, sabemos que essas características estavam todas lá, mas também sabemos que formalmente, politicamente, nos últimos 5, 6 anos, tem havido uma elevação da extrema-direita, que tu conheces perfeitamente, porque se antecipou-se muito aqui em França, não é, esse fenómeno, mas que conseguiu buscar um património quase inexistente na invenção de uma ficção do medo da imigração, do qual não há provas nenhumas em Portugal de isso correr mal, não é? Mas foram buscar esse... E praticamente houve um apagamento, até nas próprias famílias, não é? Pessoas também descendentes, não é? Nesta relação que os portugueses tiveram também com ir embora, com morar em condições indignas, em terem lutado ou não, mas terem feito pela sua vida melhor, não é? E como tu também trabalhas com memória e tens uma associação com outras pessoas sobre isso, achas que há claramente um problema em Portugal bem, nem vou dizer de racismo, isso que sabemos que há, mas um problema de as pessoas se filiarem com a sua memória coletiva e que a sua memória coletiva, filiarem mesmo, não é saber, e saber que a sua memória coletiva implicou processos migratórios, implicou acho que isso é uma das questões, por exemplo, o que se vai passar em Portugal, não haver essa filiação, essa memória não passar, haver uma espécie de querer apagar que esse movimento existiu, quer avançar para a frente. Mas eu acho que não é só um problema português, quer dizer, é um problema português, é um problema francês também. Eu acho que essa história da memória, acho que é o sistema, no sistema capitalista, o sistema quer, quer dizer, é que as pessoas esqueçam as coisas, quer dizer, por exemplo, ontem estava em Poitiers e havia um filme que eu fiz sobre aquele momento em Portugal onde o Estado Novo ocupou as terras comunitárias e pôs florestas nas terras comunitárias. Pronto. Está num livro até, os baldios. Pois, os baldios. Quando ocuparam os baldios, mas foi uma coisa em Portugal. Não se faz, eu, quando fiz este filme, em Portugal ninguém sabia disso. Estou numa aldeia, mas é só para dar um exemplo. Eu estou numa aldeia, estou a filmar numa aldeia e então 50 pessoas só já. Onde houve uma ocupação, foram os baldios deles ocupados pelos serviços florestais e as pessoas tiveram de ir embora, porque não tinham onde pôr pastar as ovelhas, etc. Pronto. Mas isso é uma coisa, só uma parte, só para quem nos ouve.
Isso foi uma das maiores lutas que existiu em Portugal na altura da ditadura, que não foi muito falado, mas apesar de tudo há um livro do Aquilino Ribeiro, que é sim, quando os lobos claro. uivam, é o grande Sim. registro que há dessa luta. Mas é praticamente o único testemunho que há disso. Praticamente nada. E eu, fora a dificuldade que eu tive a fazer o filme, porque não há documentação e não há imagens disso, é que eu fiquei pasmado numa coisa, é que naquela aldeia há herdeiros. Há pessoas que são herdeiros das casas, das terras, mas ninguém já... Aqui está a desaparecer, não é? É Portugal no norte, do interior do país, não é? Mas eles são herdeiros, mas quer dizer, ninguém sabia. Eu falava com as pessoas, aquela malta que foi para Lisboa, a maior parte deles foram para Lisboa, para a França, não é? E ninguém sabia da história. Como é que... Quer dizer, há ali uma ruptura, porque há um mundo que está a desaparecer em Portugal, quer dizer, aquele mundo do interior está a desaparecer, portanto a memória está a desaparecer também, quer dizer, é uma ruptura completa, não há transmissão da memória. E em relação à imigração, a sensação que, por exemplo, os primeiros filmes que eu fiz, as pessoas em Portugal não ligavam disso. Agora já há umas projeções lá, mas ao princípio nada. Eu tinha a impressão que, quando se vai a uma aldeia em Portugal, que a imigração faz tanto parte da nossa cultura, para o Brasil, quando se fala das viúvas brasileiras, aquela malta... A arquitetura, tu vês logo, esta casa foi construída por imigrantes brasileiros, não é? Exatamente. Mais as Seixas, a parte de caminho ali no norte, não tens muito essa... Eu já filmei em Seixas, por exemplo, claramente. E tu vês claramente aqueles vivendas todas, chalés feitos por... E a impressão que me dá é que faz tanto parte, que as pessoas já nem... Quer dizer, faz-me lembrar, às vezes, o Dom Sebastião, sabes, aquela ideia que ele... As pessoas estavam à espera que ele viesse outra vez, não é? No voeiro. Pois, aquela coisa... Isso faz parte um pouco da cultura portuguesa. E que as pessoas já não querem ouvir falar disso, porque é um traumatismo nacional. Mas eu acho que as pessoas nunca viram isso assim. Eu quando vou a Portugal, estou fora, não é? E as pessoas, quando estão fora, veem as coisas de outra maneira que quando se vive no país. Tu vês, por exemplo, de Portugal, és capaz de ver a França de uma maneira que eu não a vejo, porque não estás habituado e estás a descobrir as coisas. Tenho a impressão que estou sempre a descobrir coisas. Esta coisa das aldeias é o traumatismo. Porquê que é um traumatismo? Porque as aldeias desapareceram com a imigração. As pessoas desapareceram, desaparecidos. E as pessoas desapareceram de Portugal a dizer, olha, vamos voltar. A prometer que iam voltar. Mas as pessoas ficaram lá e disseram assim, esses gajos são os desertores do caraças, foram-se embora e são traidores, porque se vão embora e estão-nos a deixar sozinhos. E o que se passa é que, efetivamente, a gente desapareceu, definitivamente, e a dizer que íamos regressar. E o resultado é que as comunidades, ali, por exemplo, na Serra, desapareceram. Mas eu estou a falar de Portugal, mas podia estar a falar da Argélia, podia falar da Itália, podia falar da Espanha. Aquilo desaparece completamente. O desaparecimento da imigração faz desaparecer tudo. Há um tipo aqui em França que já morreu, que era um sociólogo, que se chamava Abdelmalek Sayad, que é um argelino, que trabalhou sobre isso, claramente a dizer, ok, a imigração traz um certo número de vantagens económicas para os imigrantes, mas o resto é só destruição. É a destruição das famílias, é a destruição das pessoas, é a destruição das comunidades locais. Portanto, eu lembro-me de um tipo que era o filme que eu fiz sobre Mais 68 em Portugal, numa aldeia que tinha regressado, e que me disse assim, olha, o gajo tinha vivido uma migração muito difícil. Disse uma coisa, eu dou um conselho que eu vou dar às pessoas. Posso dar um conselho? Oh, senhor, dê os conselhos que quiser. Eu queria dar um conselho, é uma coisa assim. As pessoas podem ficar no país deles, que fiquem no país deles. Se têm a possibilidade de ficar, se não vão embora. Porque a imigração é terrível. E ele, quando está a falar disso, está a falar também de dificuldades, outras dificuldades surgem na imigração, de deixar o filho em Portugal, por exemplo. E viveram, quer dizer, por exemplo, ele viveu fora do... Quer dizer, o filho era português e ele era francês já. Estás a ver? Ele viveu aqui até a reforma e o filho foi formado lá e essas, quer dizer, isto é uma coisa muito complicada, mas tudo isto é destruição. Bom, agora também, a imigração não é só isso, não é? Também a emancipação e eu quando, quer dizer, venho de uma família
onde localmente já não há ninguém. Está lá um primo, uma aldeazita. Desapareceu tudo. Eram famílias que tinham, do lado do meu pai eram 8 filhos, do lado da minha mãe eram 6, desapareceu tudo. Não está lá mais nada. Portanto, mas eu, por exemplo, estou contente de estar cá e de ter vindo para a França. Quando eu estou, sempre aquela ideia, o que é que eu seria se tinha ficado lá? O que é que eu gostaria que tinha ficado lá? Mas, bom, a conclusão que eu faço aí, a conclusão é que eu finalmente estou contente de ser francês, sem ter a nacionalidade francesa. Mas estou contente de ser francês. Eu acho que não é para dizer mal de Portugal nem dos portugueses, claro. As pessoas em Portugal não suportam que eu diga isso. É insuportável para um português. Os portugueses são bastante nacionalistas, mesmo assim. Há um nacionalismo em Portugal. Aqui também há, claro, o nacionalismo, mas lá é mais pronunciado, porque também o país é mais pequeno, também é aquela necessidade de ser grande quando se é muito pequenino, que é muito pequenino, é aquela necessidade de ter uma equipa de futebol que ganha bom. Descobrimentos, essas conversas. Descobrimentos, então. Só que os portugueses falam de descobrimentos, esquecem-se de uma coisa fundamental, é que foram os últimos a fazer, como é que se diz, marchand d'esclave. Foram os últimos na Europa a fazer a abolição. Sim, a abolir a escravagem. Pronto. Portanto, naquela ideia que eu estou contente de estar cá, meu pai ter trazido até cá, pronto, simplesmente. Mas em Portugal as pessoas mas as pessoas dizem, você é português? Não sou português. Vocês não compreendem isso, têm que compreender isso. Já não somos portugueses. Agora, há portugueses que dizem que são portugueses. Ok, bom, cada um faz o que quer. É uma questão de cultura. De identidade não, porque eu tenho medo dessa palavra. Mas de cultura. Qual é a minha cultura? A minha cultura é francesa, essencialmente. Tenho uma infância portuguesa, claramente. Sei de onde venho e porque é que vi. Já chega. Não é preciso mais. Eu falo demais. Não, mas é interessante. Pois eu sou capaz de nunca mais acabar quando começa assim. E de que modo é que agora vês a instrumentalização da imigração portuguesa face às outras imigrações e que papel é que os portugueses deixaram de ter em algumas lutas coletivas? Eu acho que, bom, há uma tentativa claramente aqui em França, sobretudo da direita e da extrema-direita, de... O conflito essencial em França é contra os árabes, claramente. Pronto. Agora o Islã, os muçulmanos, etc. Antigamente não se falava, isto a partir dos anos 90 é que se começou a falar dos muçulmanos aqui em França. Antigamente eram os árabes, não se falava da religião. Agora fala-se de religião, não é? É uma guerra de religião que é, claramente, uma cruzada praticamente contra os árabes, contra os muçulmanos. Bom. Portanto, o conflito está aí. O conflito, claramente, vem da guerra da Argélia. Pronto. Porque da Tunísia ou de Marrocos já foi muito mais simples, quer dizer, há uma presença francesa, mas foi muito mais simples. Não houve uma guerra colonial. A guerra colonial na Argélia foi terrível. Houve 1 milhão e tal de morte, é uma coisa terrível. Bom, portanto, é isso, o conflito vem daí. Porque houve lá muita malta. A maior parte dos jovens franceses fizeram o serviço militar lá e houve 1 milhão e tal de pessoas que regressaram da Argélia. Portanto, isso é um traumatismo para houve até a OAS. A OAS, sim. Um terrorista feito contra... Bem, esse pessoal do OAS, por exemplo, para dar um exemplo, foram para a Escola das Américas treinar os americanos para a cena da América Latina. Portanto, não tem noção da escala... Pois. Os franceses a este nível foram da América Latina, foram formadores das ditaduras e da repressão. E é pouco falado, né? As pessoas falam só nos Estados Unidos, mas não, os franceses é que foram formar... Foram para a América Latina, sim, exatamente, para a Argentina, etc. Depois houve aquelas ditaduras lá que foram no Chile ou na Argentina, foram absolutamente terríveis. Mas essa ideia de... Portanto, para ir outra vez para a França, é isso o conflito essencial aqui em França. E os portugueses tiveram sorte porque os árabes esconderam-se ambos os portugueses. Porque eu lembro-me quando cheguei, os portugueses eram mal vistos. A gente morávamos em Bares da Lata
eram vistos como pessoas sujas, miseráveis, que viviam no meio da lama. O melhor era a gente ir outra vez para Portugal, porque estávamos aqui a fazer uma miséria como esta, não havia futuro para nós, pronto. As pessoas que nos viam de longe diziam assim, esse gajo não tem futuro nenhum aqui. São os miseráveis que não sabem, vêm lá no meio da serra, o que é que eles vêm aqui fazer para estar aqui na lama? Lá, pronto. Portanto, os árabes sempre nos esconderam e agora a evolução que houve e há pouco tempo é a utilização política que é feita do português, que seria o bom imigrante, enquanto os outros viriam aqui só para aproveitar da França, enquanto os portugueses são pessoas trabalhadoras, que sabem ficar no lugar deles, que não são reivindicativos, o que é falso completamente, tá? O que é falso, porque eu conheço aqui muita malta que a gente reage, cada um pode ser de esquerda, outro pode ser de direita, ou português, mas há malta que, claramente, há portugueses aqui, eu conheço malta portuguesa que é libertária, anarquista em Paris, pronto, há tudo aqui, os imigrantes portugueses são franceses como os outros, praticamente, pronto, lá, reagem da mesma maneira. Portanto, e sobretudo agora há aquela questão da extrema-direita, que era justamente que os portugueses sejam os exemplos e utilizar-os. Ou protesto, por exemplo, lembro-me da petição, como é que se diz em português, petição que lançou o Vítor Pereira e o Hugo dos Santos, contra a instrumentalização da imigração portuguesa aqui. Porque claramente era um tipo, isso surgiu num momento onde houve ali uns problemas em Champigny sendo a capital dos portugueses daquela época, o Bidonville havia 14 mil pessoas, e um gajo na televisão, uma espécie de historiador apareceu na televisão a dizer que nos anos 60 havia lá muitos portugueses, nunca houve problema nenhum. Completamente falso. É completamente falso, quer dizer, houve problemas pelos portugueses. Eu fui ver nos arquivos os habitantes que moravam, os franceses que moravam perto do bairro da Lata. Diziam que eram pessoas sujas, que mijavam por todo o lado, que era melhor eles irem, que desaparecessem dali, etc, etc. E portanto, é cada vez que há, por exemplo, aqui em Champigny é interessante porque é mesmo uma vila bastante importante, 100 mil habitantes, Champigny, onde a presença portuguesa é muito forte e onde nos anos 60, ou mesmo se a municipalidade sempre foi bastante aberta sobre esse aspecto, que era uma sociedade comunista naquela época, mas claramente esse tipo tentou de utilizar os portugueses a dizer, que os portugueses passavam, porque é que cada vez há problemas com os árabes? Mas, por exemplo, eu li um livro que foi escrito nos anos 60 pelo tipo que se chamava Valdemar Monteiro, que era que escreveu um livro que se chamava As Histórias Trágicas da Imigração Portuguesa, onde claramente falava ele está em direto, quer dizer, está nos anos 70, está lá, foi fazer um trabalho lá, e o livro também existe em francês, foi traduzido em francês, onde problemas, por exemplo, um português matou um francês uma vez, por exemplo, estás a ver, problemas assim, coisas que acontecem, não é? Coisas, e o tipo a dizer que não se tinha passado nada com os portugueses, que é falso. Porque passou-se coisas com os portugueses. E achas que... Agora, claramente, também não estou a dizer que a provocar também os problemas, porque houve problemas, mas hoje é muito mais grave, não tem nada a ver. O que se vai passar com a imigração hoje em França, não tem, ou o que se vai passar em Portugal, não tem nada a ver com o que se passou naquela época, que é a utilização política. Bom, e depois, sobretudo, imagina que nos anos 60 a extrema-direita praticamente não é nada, quer dizer, eleitoralmente, pelo menos, não representa nada ao nível francês, não há deputado nenhum da extrema-direita, etc. Agora, em Portugal você já tem 50 e tal, aqui há 90 e tal deputados e... Bom. Está bom. E que achas? Agora, quem conhece melhor isso é mais um tipo que deves conhecer, é o Vítor Pereira. Conhece o Vítor Pereira? Já estiveste a falar com ele? Não.
Esse gajo é que sabe, por exemplo, já fala melhor, porque eu tenho dificuldades a falar francês, português, francês ça va, mas e ele fala bem português e depois há um gajo que, também, a vida dele é isso, quer dizer, trabalhar sobre este aspecto. Eu também trabalhei muito sobre isso também, não é? Mas ele tem mais... também o Hugo, também conheço. Mas é que o Hugo, posso apanhá-lo de vez em quando em Lisboa, ainda vai lá, embora agora o Hugo esteja mais longe, né? Não vamos dizer aqui no rádio nem que ele está, mas pronto, já não está aqui. Mas olha, obrigado. Né? Não, mas quer dizer, eu acho que para mim uma coisa que é importante é que a língua é importante porque uma pessoa, eu em francês sou capaz de dizer o que tenho na cabeça, em português é que eu estou a traduzir as coisas, estás a ver? Às vezes até digo as palavras em francês porque não consigo outra palavra em português e eu então estou a traduzir estou a fazer o meu próprio tradutor. Mesmo que a tua língua mãe tenha sido o português, não é? Mesmo que a tua língua mãe tenha sido o português inicialmente. Claramente, eu até aos 7 anos só falei português, mas agora... Mas é interessante, né? Como isso dá para mudar de algum modo, não é? E mudou mesmo. E agora a minha língua mãe claramente é o francês, não é o português. Mas bom, historicamente foi. Ok, obrigado. Agora...